Bem-vindos à edição de 21 de agosto de 2025 do JCL Notícias. As principais notícias que foram destaques hoje você encontra aqui no www.correiodolago.com.br. Fique agora com a previsão do tempo com Carla Albuquerque. Correio do Lago, informação com credibilidade. Santa Helena amanheceu nesta quinta-feira, dia 21, com 13 graus. Mas nada que durou muito tempo. Ao longo do dia, os termômetros subiram e chegaram até os 26 graus. Já amanhã, na sexta-feira, dia 22, o calor volta com força, tendo sua mínima de 22 graus e sua máxima chegando aos 30 graus. A umidade fica entre 44% e 71%, garantindo um dia quente e seco, perfeito para curtir a véspera de fim de semana. E seguindo ainda, agora aqui, após a previsão do tempo, o destaque de hoje é a doutora Aline Ketlin, que está completando mais um ano de vida. E quem comemora hoje o dia é a doutora Aline Ketlin, recebendo todo o amor e carinho da imprensa e em nome do Correio do Lago. Parabéns, Aline! Reviravolta no STF e o dilema da quebra de sigilo. Na noite de ontem, presenciamos mais um capítulo na relação complexa entre justiça e privacidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, determinou a suspensão de todos os processos que envolvem o compartilhamento de dados e informações bancárias, restabelecendo a exigência de autorização judicial prévia para a quebra de sigilo bancário de investigados. Como isso afeta a vida das pessoas? Quem traz esse esclarecimento é a advogada doutora Aline. Isso mesmo, Macedo. Surpreendendo a todos no Brasil inteiro, ontem à noite, por volta das 20 horas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou suspender, paralisar todos os processos penais e investigações, desde aqueles que já estavam em recurso no STF, no STJ, quanto aqueles em primeira instância, ou seja, que ainda estavam em investigação. Tudo o que tratar sobre o tema 990. Mas o que vem a ser esse tema 990 e por que ele impacta tanto para nós? Não somente para quem está respondendo a um processo, mas para quem está sendo investigado ou pode vir a ser investigado. Sobre o que se trata? O tema 990 é aquele que fala sobre o relatório de inteligência financeira. Em Brasília discute-se se o Ministério Público, a acusação, tem o poder de solicitar o RIF, o relatório de inteligência financeira, sem autorização judicial. E por que é que isso impacta tanto para nós? É como se desse uma carta branca ao Ministério Público, dizendo assim, pode investigar quem você bem entender, sem precisar de uma autorização judicial para quebra de sigilo fiscal e quebra de sigilo bancário. Ou seja, bastaria um mero requerimento do Ministério Público à autoridade policial para que se oficiasse o Banco Central e mostrasse, olha, essa pessoa aqui, aconteceu isso, aquilo, e na conta bancária dela, sem precisar de um processo, sem precisar de uma autorização judicial que justificasse essa quebra de sigilo bancário. Alguns juízes entendiam que isso era um abuso, que isso não era legítimo e que por causa disso, aquela investigação, aquela denúncia com base nos dados bancários deveria ser anulada. Já outros juízes entendiam que não, que isso era possível, que isso é uma incumbência do Ministério Público. Entre o sim e o não, a questão subiu ao Supremo Tribunal Federal lá em Brasília e agora vai ser decidido. Pode ou não pode, de uma vez por todas, para acabar com aquele coloca casaco, tira casaco. Dito isso, surpreendendo todo mundo, ontem à noite o ministro mandou suspender e deu o tema de repercussão geral, ou seja, vale para o Brasil inteiro. Então, se você está respondendo algum processo ou alguma investigação, saiba que o seu processo, a partir de ontem, foi uma determinação de urgência que fica tudo suspenso, paralisado até o julgamento final dessa questão. Para quê? Para evitar decisões injustas e abuso de poder. Por isso é muito importante que os nossos espectadores, os nossos ouvintes estejam atualizados aqui no Correio do Lago. Em havendo uma nova decisão, voltamos aqui na Macedo para explicar para as pessoas o que isso significa
na prática. Muito obrigada, eu sou a Aline Ketrin, advogada especialista em causas de segunda e terceira instância e advogada criminal. Muito obrigada, mas... Caminhada em Santa Helena marca a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Aconteceu nessa semana, no dia de hoje, uma caminhada para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O evento faz parte de uma série de atividades planejadas para esta semana, que incluem competições esportivas, passeios culturais, festival e um dia da beleza e da alegria. Sara, conta pra gente que evento fabuloso foi esse aí, com essa caminhada e agora aqui com essa confraternização. Sim, então essa foi mais uma ação que estava elencada dentro do mês de agosto, em comemoração, em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então foi um momento em que a gente pôde estar mostrando para a comunidade um pouco do nosso trabalho. Os nossos educandos puderam estar socializando. Então, é um momento muito rico, um momento em que a comunidade, a sociedade pode estar observando a nossa clientela, os nossos alunos. E agora vamos ter um lanchinho aí, né? Sim, então, o que a gente tinha programado para hoje era a caminhada, a apresentação, como a gente já pôde estar prestigiando. E agora a gente vai servir um coquetel, para que depois eles possam estar retornando para suas casas. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Você. A nova alíquota do imposto sobre a propriedade de veículos automotores de 1,9% foi anunciada ontem, dia 20, pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, colocando o Paraná como o estado com a menor tarifa entre todo o Brasil. O TFPR oferece 120 vagas em Santa Helena para vestibular 2026. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná abriu inscrições para o vestibular do primeiro semestre letivo de 2026. Ao todo, são 3.873 vagas em 119 cursos, sendo 120 destinados ao campus Santa Helena, localizados na região oeste do Paraná. A psicóloga Ionara aborda a adultização infantil e a responsabilidade de pais e da sociedade na proteção da infância. A psicóloga Ionara alerta sobre a adultização infantil, um fenômeno crescente em que crianças assumem comportamentos e responsabilidades próprias de adultos, gerando impactos emocionais e psicológicos duradouros. Filho dá uma voadora no pai agressor e salva a mãe de uma surra. PM foi acionada, um episódio de violência doméstica resultou em um desfecho inesperado na noite de ontem no bairro Santa Alice, em Arapongas. A polícia militar foi acionada após um pedido de socorro envolvendo uma mulher que relatou ter sido agredida pelo próprio marido dentro de casa. Cavalo com patas mutiladas. Um homem culpa a bebida e diz: cortei por cortar. A Polícia Civil de São Paulo segue investigando um homem pela morte de um cavalo que foi mutilado em um bananal no interior do estado. Estas, portanto, foram as principais notícias aqui publicadas no Correio do Lago no dia de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.